Olá, pessoal! Cumprimento todos e a todas. Eu sou o professor Sasuke Ribeiro de Almeida. Eu dou aula de linguagens para vocês no canal Conquiste os Seus Sonhos. E eu vou aproveitar e vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho para ficar atentos e atentas às novidades do canal e gabaritar na prova do Enem. Nós temos uma variedade de conteúdos disponíveis para vocês, pessoal, de várias disciplinas para vocês poder aproveitar e aprimorar o conhecimento. Eu deixo aqui, primeiramente, os meus agradecimentos ao canal Conquiste Seus Sonhos Enem e ao professor Heitor Grilo. Como nós já estamos dando sequência com as nossas aulas de espanhol, eu vou deixar aqui a apresentação em espanhol, pessoal. Soy el profesor Sasuke Ribeiro de Almeida. Doy clase de idioma para ustedes. El canal Conquista tus Sueños en él. Dejo aquí mi agradecimiento al professor Heitor Grilo e al canal Conquista tus Sueños en él. Vamos lá, pessoal, mas sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje, dando continuidade aqui às nossas aulas de espanhol, né? Dentro da aula de espanhol, hoje nós vamos estudar especificamente sobre adjetivos em espanhol e substantivos em espanhol. Muito importante, pessoal, para você poder aprimorar os seus conhecimentos e poder responder as questões, não é verdade? Eu deixo sempre uma dica aqui no início da aula, que o aprender, pessoal, não tem nada a ver com decorar. Aprender é muito mais além. Você tem que estudar, você tem que ler, pesquisar, buscar mais sobre o assunto, fazer anotações, não é? Exercícios. Isso é aprender, isso é estudar, decorar as nossas aulas que estão disponíveis no canal. Enfatizo mais uma vez a importância de estar escrito para poder estar atento, né, nas aulas que estão postando, que estão sendo publicadas, na verdade. E dê pausa no vídeo, na aula, volte se necessário. Ao final da aula, é, teremos um exercício para aprimorar nosso conhecimento. Geralmente eu deixo 5 segundos simbólicos para vocês responder, mas a dica é dê pausa ali na parte do exercício e anote suas respostas para retornar com o gabarito, para poder fazer a comparação, tá bem, pessoal? Mas seguimos com a nossa aula de hoje, muito interessante. Muito bem, vamos lá. Eu dividi a aula em 2 momentos, né? Para ficar mais fácil a compreensão, tá bem? Parte 1. Adjetivos em espanhol. Los adjetivos, né? São palavras que têm por finalidade qualificar os substantivos, os modificando de acordo com como indica as suas qualidades ou estado. Vendo, pessoal? É simples, é só vocês anotarem as principais características que vocês vão lembrar, tá bem? Desse conteúdo. Seguimos, pessoal. Muito bem. Os adjetivos encontram-se antes dos substantivos, destacando as suas características, podendo ocorrer alterações de gênero masculino e feminino, de número no singular e plural ou grau aumentativo e diminutivo. Pessoal, vocês vão poder acompanhar ao decorrer da aula. Eu trarei vários exemplos para vocês poderem compreender melhor essa teoria, tá bem? Nós vamos falar vamos destacar os principais, né? Para vocês poderem também ter conhecimento amplo, tá bem? Seguimos. Vejamos, dentro dessa classificação, nós temos o gênero dos adjetivos, o gênero de los adjetivos, destacando os dois gêneros, feminino e masculino. Feminino e masculino. Os adjetivos masculinos, anotem bem, pessoal, porque no final nós teremos nosso exercício e é sobre o conteúdo estudado, ok? Vejamos. Dentro desses dois gêneros, femininos e masculinos, nós vamos saber a diferença de cada um, tá bem? Os adjetivos masculinos se apresentam por terminar em O
ou E. Bem parecido com a língua portuguesa, certo? Outra observação também que eu deixo, pessoal, que em espanhol, muitas vezes, algumas palavras, né, fazem lembrar palavras em português, mas nos atentamos que o significado pode ser diferente. Então, atentamos bem para cada detalhe, tá bem? Mais uma vez ali, os adjetivos, dizendo masculinos, se apresentam por terminar em O ou E. Para se alterar para o O feminino, substitui o O, né? Nós trouxemos aqui um exemplo, pessoal. Aqui, ó. El chico estava feliz. O menino estava feliz. La chica estava feliz. A menina estava feliz. Aqui se trata o menino, o masculino, né? Então, eu usei aqui el chico, né? Que é o menino. Aqui, no caso, a menina. La chica. Compreendes? Muito bem. Agora, pessoal, o número dos adjetivos também é muito importante. Vejamos. Número de los adjetivos. Os adjetivos concordam com os substantivos em número, tanto singular quanto no plural. Para que ocorra essa concordância, é preciso acrescentar a letra S. Vejamos, estamos falando de número, pessoal, né? Estamos falando de números aqui, ó. Número dos adjetivos. Número de los adjetivos. Os adjetivos concordam com os substantivos em número, né? Tanto singular quanto no plural. Para que ocorra essa concordância, é preciso acrescentar a letra S. Seguimos. O exemplo, pessoal. La mesa es nueva. Es. Tá vendo só? Es. E com S. Es. A mesa é nova. O singular. Las. Olha o S. Mesas son nueva. Plural. As mesas são novas. Não é? Aqui. É diferente, né? Las mesas. Na verdade, aqui é o plural, né? Las mesas são nuevas. É dizer nuevas. Las mesas são nuevas. Faltou aqui uma palavrinha. Mas deu para entender, né, pessoal? Então, aqui, ó, la mesa es, né? Então, o S aqui presente. Aqui também nós temos o S de las, né? Para poder representar esta questão de número, certo? Seguimos. Também nós temos o quê? O grau dos adjetivos, não é? Grado de los adjetivos. Apresentam três tipos. Tome nota, pessoal. Sendo esses positivo, comparativo e superlativo. Então, vejamos. O grau dos adjetivos, pessoal. Apresentam três tipos. Então, vejamos. Positivo, comparativo e superlativo. Muito bem. Vamos ver agora especificamente o grau positivo. Grado positivo está relacionado com o natural da palavra, ou seja, o sentido próprio dela, certo? Temos um exemplo aqui, pessoal. La pulsera de Emília es morada. A pulseira de Emília, faltou aqui o nome da Emília, é roxa. A pulseira de quem? Da Emília. É que cor? Roxa, não é? Não é qualquer não é uma pulseira de alguém, é a pulseira de Emília e ela não é uma pulseira neutra, é uma pulseira de cor roxa. Então, a pulseira de Emília é morada, a pulseira de Emília é roxa, tá bem? Que faltou Emília, mas eu estou falando
Já, já estou pronunciando certo. A pulseira de Emília é morada. A pulseira de Emília é roxa. Tá bem, pessoal? Então, esse aqui é o que? O grau positivo. Ele está relacionado com o natural da palavra. Vejamos, pessoal, o grau comparativo. Grado comparativo. Tem relação de comparação. O próprio nome já diz, né, pessoal? Comparativo, de comparação. Então, o grau comparativo, grado comparativo, tem relação de comparação como inferioridade, superioridade e igualdade, né? Que encontra-se nas qualidades dos seres, de modo geral, certo? O grau comparativo apresenta três subdivisões. Então, vejamos. Ele é comparativo, então ele é de comparação com inferioridade, com superioridade e igualdade. Encontra-se a qualidade dos seres. O grau comparativo apresenta três. Seguimos. O grau comparativo de superioridade. Vamos ver qual a principal característica do grau comparativo de superioridade. Né? Apresenta a expressão mas que, e vem mas que, ou mais do que. Só que aqui em espanhol tem um acento, tá vendo? Mas que, mas que. Vem do mais que, ou mais do que, não é? Assim, expressando a superioridade entre os seres. Por que superioridade, pessoal? Nós vamos ver um exemplo aqui. Se é mais que, está acima de, né? Se a pessoa faz mais que, fulano faz mais que ciclano, não é? É superioridade, faz mais e mais mesmo. Vejamos aqui o exemplo. Paloma é mais alta que Márcia. Paloma é mais alta que Márcia. Não no sentido dela ser superior a Márcia, entende? Mas superior de tamanho, né? Se ela é mais alta que a Márcia, entende? Então, Paloma é mais alta que Márcia, né? Mais do que, não é? Traduzindo para o português aqui. Paloma é mais alta que Márcia. Compreende? Seguimos. Mas não para por aí, pessoal. Tem muito mais. Presta bem atenção. Tome nota para vocês poderem resolver o exercício com tranquilidade, certo? Grau comparativo de inferioridade. Grado comparativo de inferioridade. Utiliza a expressão menos que. Inferioridade, pessoal, presta atenção. Grau comparativo de inferioridade, ou inferioridade. Então, ele está referindo à expressão menos que. O exemplo, pessoal. Pablo é menos nervioso que Juan. Pablo é menos nervoso que Juan. Ó, inferioridade. Inferioridade no sentido de o seu grau de nervosismo é menor do que o do Juan, por exemplo. Né? O Pablo é menos nervoso que Juan. Pablo é menos nervoso que Juan. Compreendes? Vamos lá, pessoal. Grau comparativo de igualdade. Grau comparativo de igualdade. Igualdade. É muito fácil esse conteúdo, pessoal, porque o próprio nome já indica o que se trata. Outra coisa que eu sempre falo nas minhas aulas é prestar atenção na construção da frase, na estrutura da frase. Nós temos uma aula de língua portuguesa que explica a estrutura das frases, das palavras, se, embora que seja espanhol, mas serve, pessoal, para qualquer língua, qualquer idioma que você estiver estudando, construindo a ideia, montando, construindo uma frase,
para você dar o sentido. Talvez você não lembre na íntegra, palavra por palavra, a tradução, mas se você compreender a estrutura da frase, o sentido dela, como ela foi formada, é possível sim você compreender o texto. Vejamos assim, às vezes uma frase separada é uma coisa de analisar, mas dentro de um texto, por exemplo, enunciado com um texto todo em espanhol, né? Algumas palavras você não vai identificar, outras você vai ficar na dúvida, porque é bem próximo do português, talvez a tradução não seja a mesma. Mas se você tem essa visão de estrutura de frase, leia frase por frase com muita atenção, tente pegar o contexto, literalmente, do texto, certo? E você vai conseguir identificar o sentido, né? Quando você pega uma tradução de uma música, talvez você não consiga traduzir literalmente ao pé da letra, vamos falar assim, mas você consegue entender o sentido da música, da letra da música, sim. Porque você consegue entender a estrutura ali daquela frase, o sentido que dá. E ajuda muito, pessoal, ajuda muito em interpretação de texto de língua estrangeira, de modo geral. Então, espanhol, inglês, francês, japonês, um pouco mais difícil, mas dá-se para entender a estrutura da frase, pessoal. Então, muito importante. Isso é um adendo que eu deixo para vocês, uma dica, tá bem? Mas voltemos aqui ao nosso conteúdo. Vou ler novamente para não dispersar a ideia, certo? Grau comparativo de igualdade. Grado comparativo de igualdade. Destaca-se a expressão tan como, em espanhol, que seria ativo, não é? De igualdade. Ao expressar a relação de igualdade, tan como. Exemplo, Tainá é tão estudiosa como Marina, né? Tainá é tão estudiosa quanto Marina. Quanto? Então, é tão, né? É tão estudiosa. A Tainá, ela é tão estudiosa, é comparação, quanto Marina. Tão como Marina, né? Mas tão estudiosa quanto Marina. Então, Tainá é tão, né? Ela é tão estudiosa quanto Marina. É um grau comparativo de igualdade, né? Então, as duas são estudiosas, né? Então, tanto a Tainá quanto a Marina são estudiosas. Então, aqui a estrutura dessa frase no grau comparativo de igualdade. Compreende? Grau superlativo, pessoal. Grado superlativo é representado pelo aumento da intensidade ou atribui qualificação. É dividido em grau superlativo relativo. Vejamos, é muito importante, pessoal. O grau superlativo ele é dividido em grau superlativo absoluto e grau superlativo relativo. Muito bem. Grau superlativo absoluto grau, né? Então, o superlativo absoluto, vejamos, representa o grau máximo, grado superlativo absoluto de superioridade, ou mínimo, que é o grado superlativo absoluto de inferioridade, né? De qualidade do substantivo, pessoal. Então, vejamos, tem duas tarefas aqui. O grau máximo e o grau mínimo, certo? Absoluto. Vejamos aqui também o grau superlativo absoluto de superioridade, né? O grau superlativo absoluto de superioridade. A sua formação ocorre pelo acréscimo do sufixo íssimo, íssima, rimo. Olha a superioridade. A sua formação ocorre pelo acréscimo do sufixo íssimo, íssima, rimo, ou pela anteposição de advérbio muito. Muito bem, né, pessoal? Então, presta bem atenção para não confundir, anotem, para vocês poderem identificar as principais características, ok? Então, vejamos novamente.
grau superlativo absoluto de superioridade. A sua formação ocorre pelo acréscimo do sufixo íssimo, íssima, deposição do advérbio muy. Seguimos. O exemplo aqui, pessoal. El show fue bueno. El show fue buenísimo. Não é? Olha o acréscimo do íssimo. El show fue bueno. El show fue buenísimo. O show foi bom. O show foi boníssimo. Foi muito bom o show. Seguimos. Agora nós temos o grau superlativo relativo. Grado superlativo relativo. Representa qualidades de superioridade e inferioridade no grau máximo, contudo, quando ocorre uma com outros nomes. É constituído pelas partículas mais, menos, que estão precedidas dos artigos masculinos el, los ou femininos la, las. Então, o grau superlativo relativo representa qualidades de superioridades e inferioridades no grau máximo, contudo, quando ocorre com outros nomes. É constituído pelas partículas mais, menos, que estão precedidas dos artigos masculinos el, los ou femininos la, las. Seguimos, pessoal. Temos um exemplo aqui. Paula es la más dedicada a los estudios. Dizendo, Paula é mais dedicada aos estudos. Paula é la más dedicada aos estudos. Ricardo es el menos hablador de la clase. Ricardo é o menos conversador nas aulas. Vejamos o el, porque nós temos o masculino aqui, el. Ricardo es el menos hablador de la clase. Ricardo é o menos conversador nas aulas. Muito bem. Pessoal, aqui eu trouxe um quadro. Temos a fonte ao lado, por conta dos direitos da imagem. Esse quadro é bem explicativo. Vejamos. Temos os adjetivos em espanhol. Adjetivos. Adjetivos em espanhol. E aqui, na primeira coluna, são os adjetivos em espanhol. Na segunda coluna, nós temos as traduções. Certo, pessoal? Vamos ler para fixar bem o conteúdo, ok? Adjetivos em espanhol. Aburrido. Aqui em português. Chato. Ancho. Amplo. Bajo. Baixo. Caliente. Quente. Contento. Contente. Delgado. Magro. Doce. Doce. Enfermo. Doente. Exquisito. Excelente. Delicioso. Pessoal, eu vou parar um pouquinho aqui só para vocês prestarem atenção. Como que as palavras em espanhol, você às vezes acha que é muito parecido com o português. Cuidado, presta atenção. Exquisito. Uma palavra bem diferente, não é? E significa excelente. Exquisito. Feo, feio. Guapo, bonito. Guay, legal. Helado, gelado. Largo, longo. Lleno, cheio. Malo, mal. Nuevo, novo. Oscuro, escuro. Peor, pior. Peligroso, perigoso. Pequeno. Sempre que tem esse acento, é nho. Tá bem, pessoal? Pequeno. Pequeno. Pesado, pesado, chato.
raro, raro, excepcional, simple, simples, velho, velho, né? Alguns adjetivos em espanhol, só para nós termos melhor compreensão. Pessoal, seguimos agora para a segunda parte da aula, certo? Que é sobre os substantivos em espanhol. Los substantivos. Vamos iniciar para vocês anotarem, poder resolver os exercícios e também poder aprender um pouco mais, tá bem? Vamos lá, pessoal, segunda parte da aula. Substantivos em espanhol. Os substantivos são classes de palavras que dão nomes aos seres, bem como lugares, animais, pessoas, objetos, sentimentos, entre outros, e apresentam variações de gênero, como masculino e feminino, variações de número, singular e plural, e grau aumentativo e comparativo, pessoal. Seguimos. Classificação de los substantivos. Classificação de los substantivos. Encontra-se em substantivo simples, que está relacionado à formação de palavras com apenas um termo. Por exemplo, el zapato, o sapato, la remera, a camiseta, la boca, a boca, el hombre, o homem. Então, a classificação de substantivos está em substantivo simples, que está relacionado à formação de palavras com apenas um termo. El zapato, hombre. Muito bem. Substantivo composto, substantivo composto. Exemplo, el paraguas e o guarda-chuva. Composto, pessoal, tem duas palavras. Guarda-chuva é composto, não é? Então, aqui em espanhol é paraguas. Paraguas, como se fosse parar, a para-águas, né? Para vocês lembrarem, tá? Mas é paraguas, né? O guarda-chuva, el paraguas, o guarda-chuva. Bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo ao canal Conquista Seus Sonhos. Bem-vindo ao canal Conquista Seus Sonhos. É só um exemplo, pessoal. Seguimos. Substantivo comum. Substantivo comum. O substantivo comum são palavras que indicam elementos que são representados pela mesma classe e, assim, não nos nomeiam em particular, expressando de um modo geral, certo? Seguimos, pessoal. Por exemplo, el médico, o médico, la professora, a professora, las hermanas, as irmãs, el médico, la professora, las hermanas. Seguimos, pessoal. Agora nós temos o quê? O substantivo individual. Substantivo individual. Podemos notar a diferença do substantivo comum, pois se expressa de um modo singular. Por exemplo, la casa, el gato. Não qualquer tradução, mas dá bem para entender, pessoal. La casa, a casa. El gato, o gato, certo? É no singular. Seguimos. Temos também o substantivo concreto. Substantivo concreto. São consideradas palavras que nos é possível entender pelo seu sentido. Né? Aqui o exemplo. La bicicleta, a bicicleta. El patinador, o skate. La rosa, a rosa, né? No seu sentido. Entende pelo seu sentido, certo? Muito bem. Substantivo abstrato, pessoal. Substantivo abstrato indica conceitos, sentimentos e emoções. Vejamos o exemplo. El amor, o amor. La ilusión, a ilusão. Certo? Muito bem. Temos também o substantivo próprio. Substantivo próprio. Indicam nomes de pessoas, países, cidades e estados. Nós temos um exemplo aqui. Espanha, Espanha. Lucas, Paraná.
é Paraná, que é um estado, certo, pessoal? Então, substantivo próprio, ele indica pessoas, países, cidades e estados. Muito bem. Agora, pessoal, chegou a melhor hora, é a hora do exercício, hora de aprimorarmos nosso conhecimento. Eu vou ler aqui o enunciado para vocês e as alternativas. Vocês vão ter que assinalar aqui a alternativa que corresponde ao grau superlativo absoluto de superioridade, certo? E aí eu deixo aqueles 5 segundos simbólicos para vocês responderem e irei voltar com o gabarito. Mas como você pode ler o enunciado e voltar, é uma dica para poder anotar e responder corretamente, tá bem? Vamos lá, pessoal. Adjetivos em espanhol são palavras que têm por finalidade qualificar os substantivos, os modificando de acordo como indicam as suas qualidades ou estado. De acordo com os conteúdos estudados, assinale a alternativa que corresponde ao grau superlativo absoluto de superioridade. Letra A. El show fue bueno. El show fue buenísimo. O show foi bom. O show foi boníssimo. Letra B. Paula es la más dedicada a los estudios. Paula é mais dedicada aos estudos. Letra C. El chico estava feliz. O menino estava feliz. Qual dessas alternativas se refere ao grau de pessoal? Deixa aqui os 5 segundos simbólicos. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Voltemos, pessoal. Aqui voltamos aqui com o nosso gabarito. E vamos lá, pessoal. Vou ler novamente o enunciado, certo? Adjetivos em espanhol são palavras que têm por finalidade qualificar os substantivos, os modificando de acordo como indicam as suas qualidades ou estado. De acordo com os conteúdos estudados, assinalem a alternativa que corresponde ao grau superlativo absoluto de superior. É a letra A. Isso mesmo, pessoal. Por que a letra A? Porque a letra A, ó, a sua formação ocorre pelo acréscimo dos sufixos íssimo, íssima, rimo, ou pela anteposição do advérbio muito, e está relacionada ao grau superlativo absoluto de superioridade. Vejamos como ficou a frase. El show foi bueno, el show foi boníssimo. O show foi bom, o show foi bonito, que se refere. Paula é mais dedicada aos estudos. Paula é mais dedicada aos estudos. Se representa que a qualidade, superioridade e inferioridade no grau máximo, contudo, quando ocorre uma entre outros nomes. A letra C. É Chico estava feliz, o menino estava feliz. É o gênero dos adjetivos ou adjetivos masculinos que se apresenta por terminar em O ou E. Mas a resposta correta é a letra A, pessoal. Se vocês não acertaram, não tem problema. Voltem à aula, assistem novamente para vocês aprimorar os seus conhecimentos, pessoal. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula e eu deixo aqui novamente os meus agradecimentos a todos e a todas, ao canal Conquiste Seus Sonhos Enem e ao professor Heitor Grilo. Mi agradecimento a todos, el canal Conquista tus Sueños Enem e ao professor Heitor Grilo. Até a próxima aula, pessoal, e bons estudos!